Irmão, nós estamos aqui no Evangelho de João, e nós sabemos que o Evangelho de João foi registrado, em especial os sinais que João separou para escrever no seu Evangelho, com o objetivo de que o leitor creia que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que uma vez crendo em Jesus como Filho de Deus, receba a vida eterna, ou receba a vida em seu nome. Então esse é o objetivo do Evangelho de João. Tudo que João escreveu, não só os sinais, mas cada detalhe, cada argumento teológico, cada conversação, cada declaração de Jesus, cada contexto, cada situação vivida, cada lugar que ele passa, cada pessoa com quem ele conversa, foi milimetricamente pensado para conduzir o leitor a compreender que Jesus é o Cristo, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Sob a ação do Espírito Santo, João, com todas as suas, o seu conhecimento, a sua fato dele ter sido testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu no ministério terreno de Jesus, conduziu ele a justamente registrar aquilo que Deus queria que fosse registrado, para que no estudo do seu evangelho, ou na leitura do seu evangelho, as pessoas crescem que Jesus é o próprio Deus, o Deus encarnado, é o Salvador, e crendo nele, recebam a vida. Então esse é o objetivo, né, de João. Então, como nós já vimos, o Evangelho de João tem como foco apresentar quem é Jesus a todas as classes de pessoas. O objetivo dele é o mundo. O seu objetivo é provar que Jesus é o próprio Deus, fonte de salvação, levando o leitor a crer em Jesus como Deus é a única fonte de salvação, e uma vez crendo nele, tenham vida eterna. Então, já de cara, o Evangelho registra sobre a divindade, a eternidade, a autoridade de Jesus, lá no prólogo, que nós já estudamos, como sendo Deus encarnado. Depois ele trata dos testemunhos que seguem, enfatizando, né? Mas muitos outros detalhes são acrescidos para cumprir esse objetivo. Então, além das informações descritas no Evangelho, associadas aos testemunhos, que nós terminamos na semana passada, os sinais, nós sabemos que são 8 que ele registrou, as declarações, né? Nós vemos expressões que apontam ou reafirmam quem Jesus é, ou seja, o próprio Deus. Na aula de hoje, de um modo especial, nós vamos tratar de algumas dessas expressões, que o Evangelho apresenta para indicar quem Jesus é. Um dos temas que o Evangelho de João trata para reforçar a divindade de Jesus é sobre a sua onisciência, né? Que é uma característica exclusiva do Evangelho de João. Diferentemente dos evangelhos sinópticos, que são os Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos que seguem o mesmo esboço, né? Seguem muito parecido, por isso é chamado sinóptico. João aqui, no caso, que foca mais a parte final do ministério terreno de Jesus, você vê que João não vai falar, por exemplo, do nascimento, não vai falar de boas partes do ministério, mas ele vai focar alguns eventos específicos e depois vai gastar boa parte do seu evangelho para focar nos meses, ou no último mês praticamente, perto da crucificação de Jesus. Então o foco dele é esse. Tá? Então João deixa claro que a encarnação de Jesus e consequentemente o seu estado de humilhação, o que é estado de humilhação? Na teologia, nós temos o estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo. Estado de humilhação, Deus, Jesus é o próprio Deus em essência e poder, e ele resolve, então, voluntariamente se encarnar como a segunda pessoa da Trindade, e aí, nesse fato dele se encarnar, ele toma uma restrição física, agora ele tem um corpo físico, e essa encarnação, o ministério terreno, as debilidades naturais do homem, que ele acaba assumindo dessa forma. A fome, o sono,
os sentimentos, o próprio sofrimento, tudo isso faz parte desse estado de humilhação, que culmina no processo do juízo ou do julgamento de Jesus, ele sendo condenado, espancado, né, privado de várias situações, a sua crucificação, a sua morte, né, e o seu sepultamento. Tudo isso faz parte do processo de humilhação. Foi sepultado. Ótimo. A partir daí você começa de novo a exaltação. Aí você tem a ressurreição, né, a transformação do corpo de Cristo, né, a semelhança daquele que nós seremos no futuro. Aí depois o reconhecimento dos seus discípulos, a ascensão e o domínio do trono celeste. O fato dele tomar o livro selado, abrir os selos e comandar agora o decurso da história até a consumação final. Isso faz parte da exaltação. Tudo bem? Então, no caso do Evangelho de João, tratando do estado de humilhação, nós vemos que, apesar do estado de humilhação de Cristo, não diminui e nem podia absolutamente nada dos seus atributos incomunicáveis, ou seja, dos seus atributos divinos. João é o evangelho que reforça essa verdade. Os outros evangelhos, por não ter esse objetivo de apresentar a onisciência, ele vai tratar Jesus em alguns momentos e falar assim, isso compete ao Pai. Né? O Pai sabe o dia e a hora, como se ele não soubesse das coisas. Nós vamos ver que, na verdade, nesses outros evangelhos, são expressões idiomáticas que Jesus usa, por conta da cultura, onde o filho não determina o dia da sua volta, como noivo, mas sim o pai que determina. Então, essas expressões que aparentemente mostra que Jesus não sabia, né? Você vê lá em Mateus, quem me tocou? Peraí, quem me tocou? Que história é essa? Quem me tocou, meu amigo? Primeiro que nós estamos aqui com uma multidão, todo mundo te aperta de aqui, te aperta de lá, você me pergunta quem te tocou? Pedro vai falar, né? E se você sabe de todas as coisas, que história é essa? Quem me tocou? Então, essas expressões, é lógico que tem um objetivo dentro de cada evangelho, mas conduz a igreja e até mesmo os críticos a imaginar que no estado de humilhação de Jesus, Jesus perdeu ou diminuiu alguns atributos divinos. Isso é impossível. Se isso aconteceu, irmão, nós estamos perdidos. Porque se Jesus perdeu qualquer percentual da sua divindade, ele não é mais apto para ser o nosso Redentor. As doutrinas reformadas têm ensinado que Jesus é um ser teantrópico, ou seja, Deus e homem ao mesmo tempo, sendo 100% homem e 100% Deus. Não é 100% homem e 90% Deus. Então, mesmo que a teologia defenda essa ideia de Jesus 100% homem, 100% Deus, na prática, nós vemos na igreja algumas doutrinas tratando, por exemplo, do abandono de Cristo na cruz, de que Jesus não conhecia todas as questões, que ele não sabia quem tocou, que ele não sabia quando ele ia voltar, como se fosse uma diminuição ou mesmo que seja uma privação de um atributo divino. Alguns falam, não, ele não perdeu, ele só foi privado, não pôde usar. Meu amigo, se eu sou Deus e se eu não posso usar determinado atributo, então eu já não sou Deus soberano. Eu já perdi a minha essência do 100% Deus. Então, essa é uma doutrina que nós não podemos, de modo algum, permitir que seja manchada. O fato de que Jesus é 100% Deus. E que mesmo no estado de humilhação, ele não perde nenhum dos atributos divinos, inclusive a onisciência. E a onipresença? Também não.
porque ele e o Pai são um, então mesmo que ele esteja privado fisicamente no corpo, na encarnação, no corpo que ele encarnou, mas como um só com o Pai, um só com o Espírito, ele está em todos os lugares. E João vai tratar disso. Não só da onisciência de Jesus, mas também de outros atributos. Ao ponto de Jesus não precisar nem estar naquele lugar para operar um milagre. Lembra a situação do filho lá de um oficial? Vamos lá, ele falou, não, pode ir, que seu filho está curado. Está tudo certo. Aí o cara chega lá e os serviçais correm atrás e falam, o seu filho está curado, está tudo certo. Não morreu, aquela coisa toda. E ele pergunta, que hora que aconteceu? E aí os serviçais falam, foi tal dia, tal hora. E aí João vai registrar isso. Ele vai falar, e o oficial lembra que foi justamente no dia e na hora, não sei quantos quilômetros de distância, Jesus já falando, seu filho já está falando. Ele não só sabia, mas a ação distante do poder de Cristo demonstra a sua onipresença também. Então, João faz questão de estudar isso. João faz questão de mostrar isso. E isso é importante para defender uma teologia de que Jesus não perdeu em nenhum momento, e nem diminuiu em nenhum momento, os seus atributos divinos. Tudo bem até aqui? Então hoje nós vamos tentar referendar isso aí. Então, a onisciência é enfatizada como uma prova da divindade de Jesus, o Verbo encarnado, cheio de glória. Não é assim que é dito? Abra lá sua Bíblia em João capítulo 1. Verso 14. É uma música, inclusive, que eu gosto mais. Acho que é do Guilherme Kerr. Está na rádio. Tá na rádio. Que é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra, coisa assim? Cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Então, ele pega justamente o verso 14, né, e canta. Isso é fantástico, né? Essas músicas, quando você vê texto sagrado sendo musicado para a gente gravar o conhecimento teológico, é muito legal. Então veja aí o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que significa glória como do próprio Pai. Então, a encarnação de Jesus, como vai dizer Paulo, revela a expressão exata do ser de Deus, vai dizer Hebreus. E Paulo vai dizer que é a plenitude do ser de Deus, né? Colossenses, se não me engano. Então, o fato de Cristo se encarnar não deixou de revelar a plenitude do ser de Deus. O fato de Cristo se encarnar não deixou de ser a expressão exata do ser de Deus, como Hebreus vai nos dizer. Então, ele se encarna, mas não perde absolutamente nenhum dos seus atributos. Isso é extremamente importante, irmãos. Porque doutrinas que acabam sendo subprodutos desse pensamento rebaixam Cristo a um Deus qualquer, mas não ao próprio Deus. Ou rebaixam Cristo a um profeta, ou alguém que foi ungido, alguém que foi iluminado. E Jesus não é isso. Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. O Evangelho de João bate firme nisso aqui e não abre mão desse sentido. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Vocês estão com as caras assim? Mas tá bom, né? Sim? Então tá bom. Então vejamos aí, né? Essa ênfase nos atributos divinos sobre a pessoa
do Jesus encarnado. Então vamos lá. Então, primeiro vamos entender o que é onisciência. Onisciência, por definição, é o atributo divino que significa que Deus possui conhecimento total, completo, perfeito de todas as coisas. Do passado, do presente, do futuro. Deus tem um conhecimento total, completo e perfeito dos seus pensamentos, das suas ações e das suas intenções. É aquilo que nós lemos no momento da reunião de oração aqui, do Salmo 139. Não tem como você ludibriar esse Deus. A palavra nem chegou à boca e ele já conhece toda. Ele conhece, ele sonda o seu coração. Ele sabe se você veio aqui hoje com a intenção realmente de se aprofundar no conhecimento da palavra, ou você veio aqui para fugir do marido, para fugir da mulher, ou você veio aqui porque não tinha nada para fazer de melhor, ou você veio aqui porque senão eu ia puxar sua orelha, não sei. Eu não sei, mas Deus sabe. Isso é onisciência. O texto mais usado, né? Talvez para referendar isso, é o texto lá de Samuel, quando da escolha de Davi, né? Onde Samuel olha para o exterior. Olha para os filhos de Davi. Ah, é esse aqui. Esse é bonitão, tem postura, menino bom, ele vai ser esse. Aí Deus vai quebrando o padrão de Samuel, ao ponto de chegar, estava até esquecido, né? Tem toda uma teoria em volta disso, mas não importa. Vem Davi, o Davizinho, né? Como alguns chamam. E aí o texto diz, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, essa é a onisciência de Deus. Ele conhece de modo total, completo e perfeito todas as coisas, do passado, presente e futuro, inclusive os nossos pensamentos, ações e intenções. Então, João, em seu evangelho, ele deixa claro que Jesus possui esse atributo incomunicável de Deus, registrando vários momentos que reforçam aí o propósito das pessoas crerem que Jesus é o próprio Deus encarnado. Vejamos então os textos que comprovam a onisciência de Jesus, declarando como sendo o próprio Deus. Então vamos lá, caminhemos aí. 1 João, capítulo 1, verso 48. Nós já vimos aqui a respeito do testemunho, né? Terminamos sobre o testemunho de João Batista e os testemunhos de várias pessoas no Evangelho, né? Você acrescentou lá o de Pedro, né? Que eu tinha esquecido. Eu acho que tem mais um que eu esqueci lá, que eu fui fazer a revisão. Eu acrescentei no meu slide lá, depois do slide. E depois, se for o caso eu lembrar, eu passo para vocês também. Mas então vamos lá. Nós estamos aqui em João 1,48, que diz assim: Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus estava na figueira com Natanael. Mas a ideia que João diz é que Jesus, como onipresente, ele viu, ele sabia onde Natanael estava, e mais do que isso, só Natanael vai saber o que ele estava fazendo debaixo da figueira. O que ele pensou, o que ele falou, o que ele fez. E Jesus fala, eu sei que eu te vi debaixo da figueira, eu vi o que você estava fazendo. Eu sei o que estava passando no seu coração, eu sei o que passou na sua mente lá, na hora que você estava debaixo da figueira. É um negócio muito específico, mano. É um negócio muito particular, que nenhum homem tem essa capacidade de saber o que o outro está pensando debaixo da figueira. Não tem. A gente convive com a mulher da gente a vida inteira, casado, não sei quanto. Você olha para a cabeça e fala, meu Deus, o que essa mulher está pensando? Você não sabe.
e vice-versa. E Jesus sabe de tudo, ao ponto de que aí vem o testemunho de Natanael e fala, então exclamou Natanael, ele ficou muito admirado dessa, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vai saber o que esse menino estava fazendo lá debaixo da figueira. Mas Jesus, como onisciente que é, sabia o que Natanael estava fazendo lá debaixo dessa figueira. Não só viu, como também sabia o que ele estava fazendo. Tanto que isso moveu Natanael a exclamar e a reconhecer a divindade de Jesus. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar um pouquinho. João capítulo 2, verso 19. Aqui Jesus, já perto em Jerusalém, já tinha dado uma dura lá a respeito dos cambistas. Né? Isso aqui já é, ó, veja, isso aqui já é perto, né, das questões lá dos embates de Jesus com os fariseus. E aí lá no verso 19, ainda tinha muita coisa para acontecer, mas Jesus já falou assim, ó, Jesus lhe respondeu. Eles perguntaram, né? O verso 18 diz assim, ó, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, verso aí, o entendimento de João, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou, isso lá na frente, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja, Jesus, mesmo aqui no seu ministério, lá já vai falar do que vai acontecer lá na frente. Ele tem um conhecimento a respeito da sua missão e daquilo que ele vai fazer. Eu vou morrer em 3 dias, eu vou ressuscitar. Essa era a ideia. E ele usa como analogia, ele que era o alvo da adoração, como o próprio Deus, vou destruir o templo em 3 dias e reconstruí-lo. Então a analogia que ele usa é essa. Mas já falando de uma situação futura. Por que ele fazia? Porque ele é onisciente, ele conhecia, ele sabia de tudo o que ia acontecer. O que mais? Capítulo 2 ainda. Verso 24 e 25. João 2, verso 24 e 25. Vou ler o 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja que aqui tem vários sinais acontecendo. João só registrou 8, mas ele deixa claro que aconteceram vários sinais. Então, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que João está escrevendo aqui? Jesus fazia os milagres, só que Jesus não se confiava a esses judeus, porque ele sabia que esses judeus não era flor que se cheire. Ele conhecia o coração, ele sabia da intenção, ele sabia do pensamento. A declaração de João mostra essa onisciência de Jesus, algo que vai além daquilo que simplesmente, não confia muito desse povo, não. Não. Ele sabia o que estava ali no coração de cada um deles, ele conhecia, né? Ele não precisava que ninguém chegasse para ele e falasse, esse cara aí é falso, não confia nele não, porque ele já conhecia quem era quem. Né? Ele conhece das intenções, das inclinações das mentes e daquilo que está no coração de cada um. Isso é onisciência. Tudo bem? Então, João está construindo aqui uma base para declarar. Lá no final você vai ver
ele sabe todas as coisas. Essa é o ápice do objetivo de João, declarar no seu evangelho que Jesus, mesmo encarnado, não perdeu a sua onisciência, não perdeu os seus atributos divinos, porque ele, mesmo encarnado, mesmo no seu ministério terreno, ele conhece ou sabe todas as coisas. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos para João capítulo 4. João 4:17, nós estamos aqui com a passagem da mulher samaritana, nós vimos o testemunho dela também, semana passada. E o testemunho dela aponta para esse conhecimento pleno de Jesus. O verso 17 ou 16, diz assim: Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Né? E você vai ver que a base do testemunho dessa mulher está aí no verso 29, né? 28 e 29, diz assim: Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Veja que provavelmente Jesus não falou só da situação do marido. Porque aqui no testemunho dela, ela vai dizer, chama os homens, porque ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus deve ter feito um raio-x também, né? Eu sei realmente, esse negócio do marido eu sei, você fez isso também, você faz aquilo também, aquilo também, ou seja, disse tudo quanto eu tenho feito. Ele conhece todas as nossas ações. Então aqui, mais uma vez, João, nesse processo de revelar quem Jesus é, está fundamentando a onisciência de Cristo mesmo na sua humilhação, mesmo na sua encarnação. Ele conhece, ele sabe de tudo. Ele sabe tudo que você tem feito. Essa é a ideia, e mesmo durante o seu ministério terreno isso aconteceu. Ele conhece o conhecimento da história de cada um. Tudo bem? Vamos lá para João capítulo 6. Já aqui, durante mais um dos sinais, né, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos a murmuração, o povo reclamando, aquela coisa toda. Jesus, lá no final, quando alguns já deixou de segui-lo, né, o verso 60 vai dizer, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Porque é o seguinte, eles falaram, duro é esse discurso, mas no coração deles nem estava fermentando. O texto 61 diz, Jesus sabendo por si mesmo. Ou seja, não foi porque eles falaram que era dura a mensagem, mas Jesus já conhecia o que estava no coração e na mente deles. Sabendo que esse pessoal estava murmurando, né, a respeito das suas palavras, interpelou. Isso vos escandaliza? E aí, então, lá no verso 64, você encontra. Contudo, Jesus falando, contudo, há descrentes entre vós. Mais uma vez, pois Jesus, qual que é a palavra que está aí? Sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus não foi pego de surpresa. Tanto é que vai chegar para Judas e falar, vai lá, faz o que você tem que fazer, meu amigo. Eu sei. A onisciência de Cristo fica explicitada nesses pequenos detalhes, o conhecimento do destino de cada um. Não só quem havia de trair, mas também Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam. Ainda bem que só Jesus sabe o trem desse. Imagina se nós tivéssemos, se Deus tivesse dado esse atributo, eu ia ficar doido. Se olhar para pessoas e saber, não, isso aí vai puxar o meu tapete. Isso aí vai me trair. Esse aqui não vai
Vai para o inferno. Isso aqui. Eu pensou se porventura alguém, um de nós tivesse um negócio, ele ia ficar xarope, louco. Porque você, sabendo que vai acontecer, meu Deus do céu. Aí você fala, conta ou não conta? Olha a crise que ia ser. Né? Ou então as pessoas sabendo que você sabe, eu chego e digo, viu, pastor, quando que eu vou morrer? Não pode contar. E de que jeito que eu vou morrer? Eu não posso. Já pensou a loucura que é? Ainda bem que só Deus sabe. E João faz questão de dizer que Jesus, mesmo encarnado no seu estado de humilhação, mantinha todos os seus atributos. Tudo bem? Vamos lá, o que mais? João capítulo 10. Alguém gostaria de ter essa licença? Vocês estão aí? Não? Eu também acho que não é bom saber, não. Então, João capítulo 10, verso 14. Jesus, tratando de um ensinamento, né, como das suas declarações, que é um assunto que nós vamos estudar mais para frente, onde ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então veja, o conhecimento de Jesus, né, demonstra aí toda essa ideia do seu conhecimento pleno, inclusive de todas as ovelhas que pertencem ao seu aprisco. Né? No capítulo 6 também ele vai declarar isso, né? No sentido de que ele o verso 39 do capítulo 6, ele diz, a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele sabe exatamente quem é, quem pertence quem pertence a ele e quem não pertence. Ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem que ele vai ter que ressuscitar para a vida no último dia. Ele conhece. Isso prova da sua onisciência. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco. Agora João capítulo 11. João capítulo 11. Nós temos aí a declaração dentro do contexto de Lázaro, né? E é interessante que vai dizer assim, verso 3, João 11, 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aqueles a quem amas. Lázaro estava doente. Então, avisa, não está muito bom, o negócio parece ser sério. Avisa Jesus que Lázaro está doente. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Por ela o quê? A enfermidade. Meu amigo, até a enfermidade serve a Jesus. E aí veja, vieram dizer que Lázaro estava doente. Jesus já declarou, não é para a morte, mas é para que eu seja glorificado através dessa doença. Conhecimento prévio. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Verso 11. Ainda não tinha recebido a notícia, então diz assim, isso dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo, se dorme, está tudo bem. Aí Jesus continua, né? Jesus, verso 13, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro
morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Jesus ainda fica ali 4 dias, né? Demora um pouquinho para ir. Então, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias, o verso 17 vai dizer. Então, veja só, Jesus, no episódio de Lázaro, quando ele recebe, Lázaro está doente, ele fala, já não é para a morte, é para eu ser glorificado. E aí depois, quando o pessoal está lá ainda, sem saber o que direito vai fazer, Jesus falou, Lázaro dormiu, hein? Dormiu, então deixa. Não, meu amigo, Lázaro morreu. E eu quero que fique registrado que é importante que vocês não estavam lá para ver o que eu vou fazer. E aí vai ser o registro do sinal da ressurreição, para que eles creiam que Jesus de fato é o Senhor sobre a morte. Tá? Mas Jesus já falou antes de acontecer o que ele ia fazer. Tem alguns críticos que vão dizer, Jesus chegou lá, ele viu a situação, chorou, porque aquela coisa toda, aí ele ficou agitado, porque o texto diz que ele ficou já e ressuscitou. Mas não era. Jesus foi levado pelo momento. Não, meu amigo. O registro fala que ele, antes de Lázaro morrer, só falou que estava doente, Jesus já sabia o que ele ia fazer e que ele ia ser glorificado, inclusive, em tudo aquilo que ele faria no futuro relacionado a Lázaro. Isso é onisciência. Ele sabia, o conhecimento dos propósitos, dos eventos futuros. Jesus conhecia todas as coisas. Então veja, vários textos bíblicos apontando para o fato de que Jesus não perdeu a sua onisciência. Tudo bem? Vamos caminhar um pouco. Capítulo 12. Capítulo 12, verso 23. 12, verso 23. Esse texto aqui é um texto interessante. Os gregos, procuram ter com Jesus. Jesus está mais uma vez numa festa preparando para a festa da Páscoa, é a entrada triunfal dele. Aí os gregos, verso 20 diz, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Ok? Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Jesus foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, que é o verso que eu quero. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas peraí, meu amigo, nós entramos agora há pouco, todo mundo lá, hosana ao que vem, em nome do Senhor. O que você está falando? Porque Jesus já sabia o que ia acontecer. E aí ele, obviamente, não vai conversar com os gregos, porque depois ele vai falar lá no verso 34 e tal, que é o que nós vamos ler, o 32, né? Ele vai dizer, o 31, chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. João vai explicar. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vamos ver, Jesus já conhecia sobre como seria a sua morte. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Ser levantado era o sinônimo de ser morto. Quem é esse Filho do Homem? Aí então Jesus vai dizer, ainda um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirando-se ocultou a eles. Então, Jesus fala do modo de morte, fala que estava a hora de glorificar, ou seja, tudo eventos
futuros, próximos, mas futuros, mostrando já o seu conhecimento a respeito de todas as coisas. Conhecimento de eventos específicos. Tudo bem? Capítulo 13, verso 11. Ele está aqui na festa da Páscoa. E aí, no verso 11, é dito assim: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então você vê aí Jesus demonstrando o seu conhecimento, né, a respeito de quem era o traidor. E para deixar claro que Jesus sabia quem era de fato o traidor, no verso 21 em diante, você tem assim, ó: dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Sabia. Então os discípulos olharam para os outros sem saber a quem ele se referia. Claro, só Jesus é onisciente. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele que ele amava. Nós sabemos que é João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta quem ele se refere. Imagina a situação. Festa da Páscoa, todos sentados à mesa, celebrando a Páscoa. Jesus vem e me dá uma dessa. Em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Aí João está reclinado perto de Cristo. Aí Pedro, lá do outro lado da mesa, faz sinal para João perguntar. Imagina a situação, né? Aí o que acontece? Aí João provavelmente perguntou: mas quem, Senhor? Aí respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Não, isso aqui é fantástico. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Aí veja com o povo tapado. Nenhum, porém, do que estava à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Quem é? Quem é? Aí Jesus falou: vou fazer uma sopinha de pão no vinho aqui e vou dar para o cara, hein? Para quem eu der o pão molhado. Tal. E João registra: ó, deu para Judas, filho de Simão Iscariotes. Aí fez, aí tudo bem. Quem é? Quem? Por que João escreve isso também? Para mostrar que é o seguinte: a onisciência de Cristo, irmãos, é perfeita. Ele não só sabia que um era o traidor, mas sabia quem era o traidor. E sabia, inclusive, o que o traidor faria. Porque ele chega para o traidor e fala: vai lá e faz o que você tem que fazer depressa. Ele já chegou a hora de eu ser glorificado. Ele sabia. Então a onisciência de Cristo é, em todos esses versos que nós já vimos agora, é exaltada e revelada explicitamente por João para mostrar: olha, Jesus, meu amigo, é o próprio Deus encarnado. Porque só Ele possui os atributos de onisciência, onipotência e onipresença. Então Jesus é o próprio Deus. Esse é o objetivo, o propósito da escrita do Evangelho de João. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho. No capítulo 17 eu pus aí. A gente vai para lá, depois volta. No capítulo 17 é registrado assim a respeito do traidor, né? Jesus, na oração, diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então Jesus sabia exatamente quem era o traidor. Ele tinha conhecimento disso. Não só de quem era, mas
de como seria traído, o que ele teria que fazer. Tudo bem? Vamos lá. João 16. João 16, verso 29. Palavras de despedida, você vai encontrar assim. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Porque no verso 28 ele diz, né? Que ele estava voltando para o Pai. Agora vemos que, presta atenção nessa declaração, irmãos. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Veja, aqui é outro testemunho que eu esqueci de pôr no slide passado, que é o testemunho dos discípulos dizendo que ele sabe todas as coisas. É uma declaração a respeito da onisciência. E aí Jesus não só reafirma que ele sabe todas as coisas, como revela que seria abandonado pelos discípulos. Vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. Jesus declara isso com antecedência, porque ele já sabia. E aí você tem a declaração: você sabe de todas as coisas. Agora vemos que sabes todas as coisas. E não precisa de que alguém te pergunte. Jesus é onisciente. Ele conhece todas as coisas e tinha um conhecimento do abandono que ele sofreria. Vamos lá, caminhando mais um pouquinho. Nós podemos aqui registrar, eu não pus nem, mas podemos até registrar na oração sacerdotal o verso 9, Jesus orando pelos discípulos que viriam, né? Então, ele vai dizer assim, ó: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, ele está orando pelos seus discípulos. E aí, mais para frente, ele vai, deixa eu achar aqui, 16, não, acho que é mais ainda. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja, Jesus está orando não só para os discípulos do seu ministério terreno, mas por aqueles que viriam a crer nele. Porque Jesus tem o conhecimento de todo mundo que ele tem. Ele conhece as suas ovelhas, ele sabe todo mundo que vai ter que ressuscitar para a vida. Então, é onisciência dele. Tudo bem? Veja, irmãos, que um assunto que eu sempre tenho batido na tecla aqui com os irmãos, é aquela doutrina que diz que Deus abandonou Jesus na cruz, que na verdade não tem base bíblica no negócio desse, mas tem muito pastor, inclusive presbiteriano, gente de renome aí que ensina isso, que na verdade só está falando o que ouviu dos pastores mais velhos, né? Mas quando você vai estudar especificamente, você vê que não é nada disso. O texto aqui de João 16, que nós lemos, o verso 32, diz: eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só. E por que ele não está só? Porque o Pai está com ele. Não tem como você separar a triunicidade.
Então, dizer que Deus abandonou Cristo na cruz é falta de conhecimento cultural e da expressão idiomática que Jesus usa quando na cruz do Calvário, quando diz, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, Jesus está citando o Salmo 22, que na verdade declara que Deus não ocultou dele o rosto, que Deus não virou as costas para ele, mas que o Pai estava juntamente com Cristo reconciliando o mundo na cruz, como Paulo vai declarar isso depois. Tá? Então, só para reforçar, Jesus e o Pai são um. Os discípulos abandonaram, mas o Pai estava com ele. Tudo bem? Até aqui? Então vamos lá. 18 aí, verso 4. Vamos ler aí, 18, verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe, a quem buscais? Jesus está lá no Getsemane, vem lá os guardas do templo, você fazer uma diferenciação, né? Os guardas do templo e os guardas romanos, vem lá os guardas do templo, porque Judas tinha traído, já tinha falado aonde Jesus já chegou lá, deu o beijo, aquela história toda, e aí Jesus já sabendo de todas as coisas, já resolveu, o que vocês estão procurando? Né? Ele já se apresenta para ser preso, para ser castigado por seu sofrimento, porque ele já sabia de todas as coisas. Jesus conhece todas as coisas. Então, o conhecimento da sua obra vicária no nosso lugar, seu sofrimento em nosso lugar. E depois você tem João, capítulo 21. Irmãos, muito provavelmente tem vários outros textos aqui que passou do meu radar, tá? Que aponta para essa ideia de Jesus sabe todas as coisas. Então pode ser que você vai lendo aí o Evangelho de João e você vai, tem mais isso aqui, tem mais aquilo ali, tá? Aí você vai acrescentando aí na sua rede de conhecimento. Mas aqui no João 21, nós temos a declaração ápice, né? Nós já vimos a declaração lá no João 16, dos discípulos falando que Jesus sabia todas as coisas, mas aqui em João 21 nós temos o caso específico de Pedro. Lembra que Jesus falou que eles abandonariam e que especificamente Pedro trairia? Jesus já sabia disso, é mais um texto que a gente pode citar aqui, da onisciência de Cristo. Aí Pedro falou, de jeito nenhum. Aí o que acontece? Pedro nega, tudo bem? Aí Jesus, já ressuscitado, aparece para Pedro, para restaurar Pedro, e então andando com Pedro, fala assim, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, te ama, apacenta minhas ovelhas. Aí o verso 17, ele é fantástico, ele vai dizer assim, pela terceira, estou em João 21, 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, presta atenção no que Pedro respondeu, Senhor, qual que é a expressão? Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Muito provavelmente, irmãos, o questionamento de Jesus, né, é muito comum você ouvir os pregadores falando assim, Jesus, como Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. Uma outra coisa que é dita assim, Jesus usa o termo ágape 2 vezes, depois filéu. Essas questões, irmãos, não trazem, não agrega conhecimento nenhum para a igreja. Porque a exegese, ela não pode estar firmada simplesmente no estudo etimológico ou filológico de uma palavra. Porque senão eu erro na teologia. A exegese precisa ser completa. Eu vou usar as palavras-chave, eu vou usar questões históricas, questões geográficas, questões gramaticais, tudo bem. Mas se eu pinço simplesmente a questão da palavra para fundamentar o ensino, a chance de eu errar é muito grande. Mesmo porque Jesus, originalmente, quando estava conversando com Pedro, não estava falando em grego.
Ele é judeu, Pedro é judeu. Ele estava falando no hebraico, aramaico, provavelmente. Então, isso é perigoso. O grande objetivo desse registro é a declaração de Pedro e reconhecer a onisciência de Jesus. Esse é o grande X da questão. Jesus pergunta uma vez, te amo. Pergunta e tal, aí ele entristece e fala, por que eu vou ficar falando? Esse cara conhece todas as coisas. Eu estou diante do próprio Deus encarnado que morreu e ressuscitou. Tu sabes todas as coisas. Não tem como eu te ludibriar, Jesus. Cai a ficha de Pedro aqui nesse instante. E ele declara a onisciência de Cristo. Esse é o objetivo de João. Demonstrar que Jesus conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Esse é o padrão que o Evangelho de João vai apresentar para reforçar que Jesus é o Deus encarnado, o Salvador, o Rei de Israel, o Filho de Deus, ou consequentemente, o próprio Deus, e digno de todo louvor, de toda adoração. E que somente nele, crendo nele, como esse Filho de Deus, existe salvação, ou seja, existe vida eterna. Então, vários textos aqui que têm como objetivo declarar que Jesus é Deus, porque só Deus tem o atributo da onisciência. Só Deus conhece todas as coisas. E Jesus conhece. Tudo bem até aqui, irmãos? Beleza. Nós vamos parar por aqui. E semana que vem, nós vamos caminhar para mais uma declaração do Evangelho de João, que é importante para fundamentar a divindade de Cristo, para apresentar Jesus como Deus encarnado. E aí, a semana que vem, se Deus quiser, a gente trata disso, relembrando aqui um pouquinho do que nós falamos e avançando nesse ponto que nós veremos também no Evangelho de João. Alguma pergunta específica sobre a onisciência? Talvez você pudesse me perguntar, pastor, mas por que isso não fica claro nos outros evangelhos? Porque o objetivo dos outros evangelhos, o destinatário, o objetivo de cada evangelho é distinto do de João. João quer mostrar a respeito de quem Jesus é, e a divindade de Jesus é algo central. E para fundamentar que Jesus é o verdadeiro Deus, ele vai usar alguns atributos que você só vai encontrar na pessoa de Deus. A onisciência é um deles.